De volta com o programa Pai Eterno, agora 4 horas e 35 minutos. Estamos ao vivo para todo o Brasil. E que bom, mais uma vez, que bom é ter a sua companhia, que bom foi passar essa semana toda junto com você, trazendo informações importantes, rezando juntos, não é mesmo? E por falar em informação importante, eu tenho uma agora, vou compartilhar com você. Um ACT, Acordo de Cooperação Técnica, vai ser assinado entre a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Instituto do Patrimônio Artístico Nacional, o IFAM. A história da preservação e conservação dos bens culturais da Igreja Católica no Brasil vai ganhar um inédito e importante capítulo. Mais informações agora com a repórter Danusa Azevedo. O acordo de cooperação técnica deve ser assinado entre o IFAM e a Igreja ainda no primeiro semestre deste ano. Ele é considerado um marco histórico, principalmente por se tratar de uma nova fase na preservação de bens da Igreja aqui no Brasil. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui o padre Danilo Pinto, ele que é assessor do setor de bens culturais da CNBB, que é a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, que vai explicar para a gente exatamente como é que foi o diálogo e também a conversa para chegar finalmente a um acordo, já que as duas instituições já trabalham há décadas aí na preservação de bens do Brasil, na preservação de bens culturais. Padre, muito obrigada pela participação aqui na TV Pai Eterno. A gente sabe que esse acordo já era muito esperado, muito aguardado. Explica para a gente como é que foi o diálogo, como é que surgiu essa proposta. Este acordo, ele possuiu uma pré-vida, né? Que consiste no seguinte. Primeiramente, é conhecido de todos nós que a Igreja sempre teve uma relação, ao longo da sua história, no período colonial e império, próxima. Poderia dizer que mesmo imbrincada com o Estado por conta do regime de padroado. Até que com a separação da Igreja e do Estado, no final do século XIX, as duas instâncias seguiram cuidando do patrimônio ao seu modo. A Igreja Católica, por meio das cartas pastorais e recomendações específicas, o Estado brasileiro, com a criação do IFAM e a elaboração de legislações específicas para o cuidado do patrimônio. Até que no ano de 2007 foi celebrado um acordo internacional entre o Estado brasileiro e a Santa Sé, em que no elenco dos artigos desse acordo, 2 foram destinados aos bens culturais. Esses 2 artigos, entre uma série de recomendações em torno da promoção, da salvaguarda, da proteção dos bens culturais dos bens culturais da Igreja, dos bens culturais de matriz católica, recomenda que se haja essa cooperação entre o Estado brasileiro e entre a Igreja no Brasil, em vista do cuidado dos bens culturais. E, Padre Danilo, explica para a gente como é que vai funcionar na prática esse acordo, qual que é o objetivo, o que ele prevê? Então, eu mencionei que uma das tarefas que tivemos nesse processo de elaboração do acordo, que constituiu como uma dessas tarefas a identificação de alguns objetivos comuns. Eu acho que seria interessante até mencioná-los. Quais são esses objetivos comuns entre a CNBB e entre o IFAM, com que diz respeito aos bens culturais de matriz católica? São eles a identificação desse patrimônio cultural, a produção de um diagnóstico sobre o estado desse patrimônio. A gente sabe que nem todos se encontram tombados ou mesmo conservados, não é? Alguns carecem de restauro, naquelas situações em que não foi possível realizar uma conservação preventiva. Depois, o estabelecimento de diretrizes comuns entre as duas instituições para intervenções nesse patrimônio cultural a serem seguidas pelos responsáveis pelos edifícios de culto e bens culturais materiais e imateriais. Depois, um serviço de fomento à conservação desse patrimônio por meio da difusão de conhecimento, por meio de
incentivo e de publicidade dos editais de fomento à conservação do patrimônio cultural. Também compreende como um desses objetivos a produção de um material institucional para a conservação desse patrimônio, que possa ser usado pelas duas instituições, como também a capacitação dos quadros da CNBB, e me refiro, quando falo aqui da CNBB, também me refiro ao seu desdobramento orgânico nos seus 19 regionais e, por conseguinte, nas dioceses que integram esses regionais e de seus colaboradores, né, em vista na preservação desses bens culturais e todo o serviço de promoção desse patrimônio cultural. Padre, explica para nós o que são exatamente esses bens culturais. Quando a gente fala de bens culturais, são igrejas, são bens materiais, imateriais, e de que forma que esse acordo modifica ou até de que forma que esse acordo tem um significado especial para os fiéis? Esses bens culturais materiais, eles são classificados em bens móveis ou bens imóveis. Imóveis, aqueles que não podem ser deslocados, como um conjunto arquitetônico, uma igreja, um edifício de culto, ou aqueles bens que são considerados os bens materiais móveis, aqueles que podem ser mobilizados, né? As imagens dos nossos altares, ou mesmo aqueles altares que podem ser deslocados de um espaço a outro. Então, esses aqui são, de modo bem sucinto, são alguns exemplos de como esses bens culturais de matriz católica estão assim distribuídos conceitualmente. Ô, padre, e explica para a gente assim, esse acordo, essa proposta, ela já está acordada, mas ela vai ser formalizada ainda nesse primeiro semestre, né? Qual a expectativa da igreja para depois da assinatura desse ACT? Nós estamos nessa fase de preparação da cerimônia, da celebração deste acordo, e a partir disso nós já montamos um plano de trabalho comum entre as duas instituições, entre o setor bens culturais e entre essa autarquia federal que é o IPHAN, e a partir dele nós vamos começar a fazer o trabalho. De parte da igreja, esse trabalho vai precisar contar muito com as nossas comissões diocesanas e arquidiocesanas de bens culturais. Então, inclusive, um apelo que foi feito aos bispos no contexto da Assembleia Geral, a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, ao apresentar a proposta, é que os bispos animem as suas comissões diocesanas de bens culturais e de arte sacra, porque é por elas que muito deste trabalho vai ser realizado. Tá certo, então. Muito obrigado, Padre Danilo, pela participação aqui na TV Pai Eterno. Olha, foi uma gratidão muito grande participar. Espero que tenhamos outras oportunidades de conversar sobre esse assunto dos bens culturais, que possui, além de conservar a memória e muito da memória da Igreja Católica no Brasil, possui um grande potencial evangelizador para o anúncio de Jesus Cristo, da sua mensagem evangélica para o nosso tempo. Tá bom? Um grande abraço a todos e um ótimo dia. Obrigada. Eu conversei aqui, então, com o padre Danilo Pinto, ele que é assessor do setor de bens culturais da CNBB, sobre essa nova fase aí da preservação e conservação dos bens culturais da igreja aqui no Brasil. Eu volto com vocês aí no estúdio.